Né? Eu acho que eu botei tanta expectativa em algo assim no começo, sem um treinamento, sem entender. Eu também não tinha esse apoio, esse suporte. Eu não tive. As empresas que eu entrei era totalmente como eles chamam no feeling, né? Então, senta aí, pega o telefone e você vai fazer assim. Quando tu se torna só vendedor, tu não tem mais o comissionamento da pré-venda, tu não tem mais a tua segurança. Zerou o jogo. Zerou o jogo. E aí começa esse processo de novo, esse medo de novo, né? Depois, quando eu vi por que o negócio quebrou, eu vi que faltava uma conexão comercial. E eu falei assim, tá aqui o buraco. O dono tem medo de ir pra frente e vender. Tava nessa falta de confiança zerado, assim. Porque é uma mudança, né? E a mudança, ela gera essa ansiedade. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Meu nome é João Rosa e hoje a gente tem um convidado, Marcelo Bittencourt. E eu sou Dani Botelho. Bem-vindos, Marcelo, Dani, mais um podcast, Bora nosso lá. primeiro podcast. Com convidado aí. Com convidado. Daqui a pouco o Marcelo vai se apresentar um pouquinho mais, vai contar um pouquinho do que ele faz hoje atualmente, mas já adianto, né? O Marcelo por muito tempo trabalhou comigo no EAG e hoje, daqui a pouco ele conta para vocês um pouquinho, mas hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Muito legal. Um tema muito massa, um tema que na nossa vida aqui como vendedores e como dono de empresa vivemos isso, que é um medo, o medo de vender. E esse medo que começa desde o marketing, vai para o dono da empresa, reflete nos funcionários, está numa cadeia de influência muito grande. A gente vai falar sobre isso. E esse assunto veio porque eu estava trocando uma ideia com um empresário e a minha percepção que eu tinha sobre ele é que ele tinha medo de vender. E aí ele foi lá construir um documento incrível sobre tudo aquilo que eu falei com ele, né, Dani? A gente estava lendo esse documento, mas enfim. Antes da gente começar, vamos pedir pro Marcelo se apresentar, né? Pro pessoal que escuta a gente. Possivelmente quem escuta a gente já conhece o Beat, que a gente chama ele de Beat, mas... Marcelo, vai lá, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de quem é você, de como você chegou até aqui, o que você está fazendo hoje, para o pessoal te conhecer. Perfeito, eu sou o Marcelo Bittencourt, mais conhecido como Beat, vocês vão escutar muito Beat por aí. Hoje, atualmente eu estou envolvido na área comercial total, né? Sou um consultor de implantação de processo. Eu comecei a minha história com vendas com meu pai já, desde pequeno, na verdade. Meu pai, ele sempre trabalhou para ele mesmo, né? Então ele sempre foi autônomo e ele sempre falava, você precisa se comunicar, você precisa fazer conexões, você precisa aprender a vender. E ele sempre veio com isso, eu falava, não, sempre fui uma criança assim mais intrapessoal, mais fechada, né? E aí, ao decorrer do tempo, eu fui... as responsabilidades da vida fizeram com que eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, sou pai, então eu falei, cara, realmente o velho tinha razão, né? Então eu preciso aprender a falar mesmo, preciso aprender a vender. Comecei a trabalhar com saque, atendimento, trabalhando com telemarketing, e aí eu comecei cada vez mais quando a galera falava, venda se tu falar bem, se você conseguir se comunicar legal, você vai fazer dinheiro. E era o que eu tava precisando na época, eu falei, por que não, né? E aí eu comecei a trabalhar com vendas de ômega 3, trabalhei com vendas de chocolate, trabalhei com vendas de PAP de porta a porta, né, de plano funerário. Nossa, e aí trabalhei com... Porta a porta com plano funerário. Porta a porta com plano funerário. Toque. Boa tarde, senhor. O senhor vai morrer um dia? O senhor não quer garantir isso aqui já? Sua morte tipo tranquila? É tipo isso, tranquila. Pensa lá naquela parte sensível que todo mundo está... não tem cabeça para resolver essas partes do documento. O pessoal só quer fazer ali o velório, né? Todo mundo estarem tranquilos. E aí vocês vão se preocupar com documentos. Não, já faz aqui o segurinho. Então era mais ou menos isso. E trabalhei também com... venda de curso, né? Tanto de idiomas quanto cursos profissionalizantes. E depois foi quando eu entrei no EAG. Legal. E aí comecei a trabalhar com vendas complexas, né? Vendas de high ticket mesmo. Que aí eu entendi metodologia, entendi processos, entendi que por trás da venda tem toda uma ciência, uma matemática, tem toda uma questão, muito mais complexa, né? Uma lógica, exatamente. E aí você saiu do EAG e foi empreender, né? Trabalhar como consultor, ajudar outras empresas. Exato. E agora
pegando essa tua bagagem, tudo que você teve, a gente te trouxe aqui, Bit, para falar um pouquinho sobre esse medo de vender. Eu acho que você vai ter muita coisa legal para compartilhar com a gente também nesse podcast, por você ter vivido vendas sem treinamento, vendas com treinamento, depois ter começado a olhar para as outras empresas que não tem nada também e ter se comunicado muito com o dono de empresa, né? Por isso que o objetivo de trazer hoje para conversar um pouquinho com a nossa audiência e até para tentar fazer um papo mais fluido, mais legal sobre esse tema, que ele é bem interessante. Bem interessante, está muito envolvido com crenças que as pessoas têm, né, Dani? Sim, bastante. Vou trazer já aqui para a pauta. Vamos, pé na porta. Uma das coisas que normalmente, de onde nasce, né? De onde vem esse medo de vender. E olhando os negócios e tal, as consultorias, as implantações que eu normalmente vejo, ele já nasce com o próprio dono, né? Então, a gente já teve podcast falando de cultura de vendas, a gente já teve essas questões falando de meta, inclusive, mas isso tudo nasce lá no dono, né? Sim. Então, se o dono ele tem medo de vender, ele nunca teve a oportunidade de sentar realmente e entender como é que aquele processo de venda acontece e tal, isso aí vai virar cultura do próprio lugar. E uma das coisas que normalmente acontece, ele delega isso para alguém. E aí acontece que a gente já vai falar dos outros medos, mas aí ele delega isso para alguém que também tem medo. E aí fica aquele jogo de empurra, e aí não existe meta, e a meta não acontece, e ele fica naquela vista grossa e o negócio não acontece. Cara, isso é muito legal falar, Dani, porque a gente estava comentando antes, né? A influência do pensamento do dono, das crenças do dono sobre o time. Primeiro que tem uma frase muito dita em muitos lugares, mas aprendi ela dentro do EAG, né? Que a empresa é reflexo do dono. E o fato do dono ter as crenças com venda, ter medo de vender, e muitas vezes isso acontece com empresas ou com dono de empresa que a principal habilidade técnica dele vem relacionada à arte. Então, esse cara, arte mesmo, música, vídeo, eles têm um pouco mais de medo de vender por conta do fato de serem artistas, mas não são exclusivamente desses caras. Outros donos de empresas também têm medo de vender, dependendo do segmento que eles estão, né? Quando o empreendedorismo está muito ligado à habilidade técnica, sim, esse é o detalhe principal. Esse é o detalhe principal. Quando você empreende baseado na tua habilidade técnica, muitas vezes, não é regra, mas muitas vezes você não tem habilidade de vender. E aí, não tendo essa habilidade de vender, você tem algumas crenças que te impedem de vender. Olha só o que tu está falando, que interessante. Lembrei de uma história aqui de uma cliente minha, e ela já era um cliente de tempos, inclusive antes de a gente se conhecer. E teve um dia que ela me ligou e falou assim... Eu já estava prospectando ela. E ela era extremamente técnica, assim. Mestrado defendido, metodologia, já tinha performado, entendido que aquele modelo funcionava, mas vende isso, embala isso. Ela tentou e tentou. A gente demorou 1 ano até começar a trabalhar, né, juntos. E a gente começou a trabalhar juntos porque ela me ligou e falou assim: Dani, eu preciso de alguém para minha área comercial. Eu falei assim: mas por que tu precisa de alguém para tua área comercial? O que tá acontecendo? Cara, não consigo vender. Demora a vender, o cara não entende, dá mais trabalho, eu preciso de alguém para vender. Sabe qual foi a pergunta que eu fiz para ela? Então tá, me vende tu agora o que tu sabe. O que tu sabe? Como é que tu entrega isso? Ela assim: eu não consigo fazer. Aí eu virei pra ela assim: como é que tu acha que alguém vai fazer por ti? Então assim, é nítido isso, né? Então o dono quer delegar alguma coisa que ele não domina, ele tem lá um copy, tipo, toma isso aí e se vira, porque eu não sei como isso é entregue. Então realmente nasce lá, né? E aí, qual foi o trabalho feito? Esse é o aculturamento dela. Do quê? Entender o que é o produto dela, entender quem é o público dela, entender realmente as dores e tal, que a gente vai falar aqui como é que a gente combate esses medos. Mas, de novo, só para fechar, cara, nasce no dono. Nasce no dono. E aí a gente tá falando de um negócio muito legal que muitas vezes o dono até consegue colocar uma meta pro time dele, só que o fato dele ter essas crenças com vendas e principalmente esse medo de vender faz com que ele não consiga cobrar o time. Faz com que ele não consiga chegar lá: Marcelo, vamos vender ou não vamos? Porque ele já tem medo de vender, então ele não cobra o time não é cobrado. Quando o time não é cobrado, consequentemente, o time não dá tão importância para a meta, e se não dá importância para a meta não vem, e aí sim
com certeza não vende e vira uma bola de neve que vai acontecendo sempre até ter um basta, até alguém mudar, até achar um vendedor estrela, até achar alguém realmente que se importe com aquele resultado e que não tenha essa crença com venda. Então, muitas vezes, o teu time comercial que não está vendendo pode ser por influência sua. Sim. Pode ser por influência do gestor comercial que você tenha. E se você é gestor comercial, muitas vezes o seu time não está vendendo pelas crenças que você tem. Sim. E muitas das vezes também, né, João? No caso, tem um outro ponto de vista que é a pessoa que não cobra, né? O gestor, o dono de empresa, e tem aquele cara que cobra, só que cobra da maneira errada. Também. E ele cobra da maneira errada, exigindo do time uma coisa que nem ele consegue passar direito, e aí o time começa a ficar naquela pressão e cada vez as pessoas vão fazendo o quê? Saindo fora do barco. Se demitem do líder, né? Se demitem do líder, Não, exatamente. isso acontece muito, Bastante. cara. Muito, muito. Quando a gente entra em liderança, isso acontece demais. Mas continuando aqui nesse assunto do dono com medo de vender, né? As pessoas realmente, elas... Quando a gente fala de medo de vender, as pessoas, elas não gostam de incomodar os outros. E quando o dono está vendendo, ou qualquer pessoa está vendendo, se ele não tem as crenças certas, e ele tem crenças limitantes, ele pensa que ele está incomodando a outra pessoa oferecendo aquele produto. Eu vou falar rapidinho aqui do meu produto para ti, porque eu não quero te incomodar, não quero ser inconveniente. Isso acontece demais. E o que acontece? Ele não entende o porquê que existe o produto dele, né? Sim. Ele não entende do benefício que o produto dele pode gerar. Ou às vezes ele até entende. Só que a crença é tão grande que ele não quer incomodar os outros, que ele não quer ser inconveniente, que ele acaba não falando e evitando vender. E aí tem aquelas crenças ou aqueles pensamentos, aqueles jargões que vem por trás que tá internalizado. Vendedor é chato, vendedor é insistente, vendedor só incomoda, vendedor, ele quer me passar a perna. Porque olha só, todas essas crenças que são colocadas em cima de um time comercial, em cima de um vendedor, elas estão lá, latentes e escondidas. Só que aquilo vai formando as pessoas sobre vendas, e quando elas precisam vender, pelo fato de elas acreditarem ou terem escutado muito aquilo, elas se inibem de vender, ou elas se travam na hora de vender porque elas não querem ser aquilo tudo. Não sou vendedor, eu sou empresário, faço isso, mas eu não sou vendedor. E aí na hora que precisa realmente vender, aquilo trava essas pessoas, porque ela tá com medo de incomodar, ela não quer ser chata, e ela também já não gosta de vendedor porque ela não quer que venda para ela. Então tudo isso contribui, Dani, para essas crenças com vendas e para esse medo de vender, para esse medo de, eu tenho um negócio aqui que vai gerar resultado. Eu lembro uma história de um empresário que falou que foi num dentista, foi fazer uma profilaxia. Gente, profilaxia de dentista é um dos serviços mais baratos que tem, né? Na área de odonto. Eu não sei o que é profilaxia. Profilaxia são a limpeza dos dentes. Tá. Pô, Dani, por que não falou limpeza isso, Dani? Limpeza dos dentes. Porque eu tenho cliente que é dentista, né, de estruturas de clínicas e tal. E aí ele falou assim, Dani, é o que tem de mais barato. E eu lembro de um cliente chegar pra mim, e ele virou, e eu sei lá por quê, ele chegou e perguntou... O que tu tem mais aí? O que tu tem mais né, pra cuidar dos meus dentes e tal? Eu falei assim, cara, a gente tem uns alinhamentos, né, invisíveis e tal, tem um clareamento e tal. Ele falou assim, eu quero isso tudo. Aí ele ficou de cara com isso, porque por que eu não ofereço pra todo mundo, né? Então, tá o serviço na mão, tem alguém que precisa daquilo, e ele fica com crenças de medo de vender. E aí ele não sabe por que o faturamento não bate. Né? Então, teve que realmente o cliente estar consciente da venda. E foi muito legal, porque ele estava no processo da implantação comercial. E ele começou a ficar presente para essas coisas que ele vem há anos fazendo. Essas crenças há anos instaladas. Ô Dani, é muito interessante esse ponto, porque, olha só, eu venho batendo muito numa tecla que pro cara ser dentista, ele teve que estudar. Pro cara ser videomaker, tem um aqui na nossa frente, ele teve que estudar. Estudar qualquer coisa, enfim. Pro cara ser designer, ele tem que estudar. Pro cara fazer qualquer coisa, para as pessoas fazerem qualquer coisas, elas precisam estudar. Só que para vender, as pessoas não estudam. Para vender, as pessoas acham que não precisam estudar. E sem estudo, as crenças vão ficar ali.
Sem estudo, elas não sabem como oferecer ou ofertar um produto e acham que é só pegar o telefone e ligar. E isso reflete muito no que o teu dentista, o teu colega que vende profilaxia, sei lá como... Profilaxia, sofreu, cara. Por quê? Porque, olha só, quando ele estudou para fazer odontologia, ele estudou para fazer odontologia. Quando ele decidiu empreender... O jogo é outro. O jogo é outro. Ele, por mais que ele é um profissional da odontologia, ele tem que aprender outras habilidades. Porque quando você empreende, não é só habilidade técnica. Você tem que saber vender, você tem que saber se comunicar, você tem que saber financeiro, você tem que saber várias outras coisas que, no ramo de atuação dele, o que ele precisou estudar não dava esses outros conhecimentos para ele. E aí acontece que o cara vai para o campo de batalha, começa a atender... E não começa a lotar a agenda, não faz nada porque não sabe vender. E aí quando ele tenta vender, ele não consegue, porque ele não estudou sobre vendas. Faz sentido isso? Faz. Então isso acontece com esse cara que você está falando eu tenho outros 350 milhões de empreendedores que tem no mundo aí que não sabem como vender, porque tem medo. Exato. E puxando o gancho, você falou uma coisa muito importante, né? O cliente precisou ter a consciência. Ou seja, nem o próprio dentista passou a transformação, porque eu acredito que o vendedor ele tem que ter a transformação dentro dele, do que o produto e o serviço vai passar para o cliente. Sabe? Então, assim, se essa pessoa não consegue entender essa transformação, porque daí a gente tem uma discrepância, né, entre as crenças e entre o benefício do produto. Se ele acredita no benefício, cara, muito provável que as crenças, os nãos que ele vai tomar, o valor, etc., vai fazer com que ele tenha esse medo de vender. Agora, se ele acredita na transformação, porque o meio justifica o fim. Se ele acredita na transformação... Esse negócio de falar do benefício, eu acho que é o lado... O outro lado da moeda do medo, né? Cara, encara isso como benefício, meu. Eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Até anotei aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre vendas e sobre criação de produtos é que um produto ele nasce ou por uma dor, problema no mercado, ou por um desejo e uma necessidade de algum público. Necessidade pode ser atrelada à dor também, problema, né? Mas enfim, são duas coisas. Ou por um desejo, ou por um problema. E se você entende que o teu produto está resolvendo o desejo de alguém ou o problema de alguém, você já tem que entender que o teu produto ele tem um objetivo. Se não for por um desses dois, dificilmente o teu produto vai ter sucesso em vendas. Só que você tem que entender, falando sobre benefícios, é que você não está vendendo por você. Você está vendendo pelo outro que precisa daquilo. Isso. Se o teu produto for um produto que realmente possa gerar resultado, vender é um ato de ajudar as outras pessoas. Vender é um ato de gerar resultado para as outras pessoas, de gerar faturamento, de gerar alguma melhoria ou de resolver alguma dor que aquela pessoa tem, algum problema muito sério. Quando eu troco esse meu pensamento e começo a entender que eu tenho que prestar muito mais atenção nas pessoas que estão tendo resultado com o que eu estou vendendo do que nas pessoas que estão se incomodando do que eu estou vendendo, isso pode virar uma chave muito forte. Cara, é muito legal isso que você está falando, porque muda a postura, muda a voz, muda a vontade, muda a firmeza, né? Os clientes que normalmente têm esse gatilho, tu precisa ver a postura como eles começam a entender. Cara, tu tem que fazer isso. Porque fica esse... Até como, né, quem está comprando, o próprio consumidor, ele não tem certeza às vezes daquilo. Sim. Então essa voz de autoridade, tipo, cara, eu tô aqui para te ajudar e não tô aqui para te vender, eu tô aqui que isso aqui realmente é o que tu precisa agora, é o que, na verdade, o cliente precisa. Só que a gente está muito mais voltado aos conteúdos técnicos e não à técnica de vendas. E aí, sem esse propósito, sem esse benefício, a coisa fica perdida. E aí o medo vem com toda a força e o cara não quer nem mais, nem tocar nisso. Aí vem a história lá que foi da minha cliente. Tipo, arruma um comercial para mim para eu vender, mas não vai resolver. Não, e tudo bem ter um comercial para vender, porque é o correto. Só que se ela tiver bloqueada com vendas, o comercial não vai ajudar, porque no fim das contas, quem manda na empresa é o dono. Sim. E se o dono passar essas crenças, passar o que ele pensa, como que deve ser vendido, ou o que deve ser vendido, ele vai travar o comercial. E tem outra coisa, né? A gente até que tá aqui vendo a estrutura, uma das coisas que faz esse medo sumir são premissas básicas do próprio dono, né? A gente tá falando, tu acabou de falar
que benefício é esse produto, né? Para quem que é esse produto? O que ele atende? Qual é o desejo? São mínimas coisas que as técnicas de venda e técnicas de marketing, a gente sabe, né? Que ajuda a vender. Que marketing é vendas, né? Ele vai precisar entregar. O cara da área comercial, ele pode sentar ali e tentar fazer, mas se ele não tiver esse mínimo de informação e que normalmente a gente sabe que essa galera não senta, né? Tá aí o Beat trazendo essa ideia também de implantação de processos comerciais, que a gente defende também bastante, implanta bastante no dia a dia. Cara, não vai rolar. Não é o cara sentar ali e só ligar que vai resolver. Ele vai precisar desse mídia de informação para aniquilar esses medos. E quando a gente, finalizando esse ponto, essa parte do dono, né, o dono com medo de vender, ele vai influenciar no resultado direto da empresa. E o que acontece muito empresas de treinamento, empresas que possuem um palco para vender, o dono tem medo de ir para frente e vender. O que acontece muito, principalmente no Insight Sales, ou melhor, no inbound marketing, é que com a produção de conteúdo, muitas vezes alguém tem que ser a cara do negócio para vender. Sim. E muitas vezes isso vai ficar dentro do dono. E o dono tem medo de abrir, fazer um vídeo vendendo, ofertando. E aí trava todo esse processo. Falou um negócio realmente assim. Como eu acabo fazendo essa frente da aquisição e como tem o webinar, né? Como tem esses conteúdos que é muito professoral, assim. É um conteúdo muito do tipo sabãozinho, né? Tipo, legal, que legal ver isso. Mas, pra quê? O que é? Qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer com isso, né? E aí o que eu mais vejo é o seguinte, são conteúdos desse tipo que levantam a consciência do consumidor, enfim, e o cara não tem medo de vender, ele levantou a consciência e ele vai buscar um concorrente para comprar. Isso que é o mais bizarro. Porque tem gente mais preparada. E tu, quando empreendeu, tu tinha medo de vender? Tive. Como é que foi isso? Cara, era insano. Eu tenho essa linha do tempo, né? Eu vim me preparando a linha do tempo. A primeira empresa que eu tive com 22 anos. Era uma produtora de internet, 2001 mais ou menos. Eu lembro até hoje, assim, para vender. A gente tinha sistemas e tal, e a minha parte era mais a parte de criação, tinha o movimento dos sites na época e tal. Cara, para eu vender um site na época custava em torno de R$1.000, R$1.200, eu suava feito uma vara verde, não sabia vender direito. Resumo da história, não vendia. E aí, cara, foi onde eu quebrei de fato. Depois, quando eu vi por que o negócio quebrou, eu vi que faltava uma conexão comercial. E eu falei assim, tá aqui o buraco. E aí eu voltei para o mercado, fui aprender, fui estudar e tal. E exatamente uns 8, 9 anos depois, eu estava vendendo um primeiro projeto. Isso foi um pouquinho mais. Para mim, o divisor de águas mesmo. Foi uma janela de uns 8, 9 anos que eu vendi um projeto que era também de um site, mas não um site, né? Eu estou falando de 8, 9 anos atrás, devia ser 2013 mais ou menos, 2012, 2013, que já era um site com inteligência de busca e tal. E o mesmo produto custou R$180 mil o projeto. Então, e sabe o que era mais engraçado, cara? Numa mesa com cliente do tipo, cara, eu vendi o projeto em 30 minutos, com começo, meio e fim. Né? Então, ali eu entendi que realmente tem diferença nesse aprendizado. Então, no começo, eu suava horrores, né, para vender um site. E ali numa reunião, depois, 10 anos depois, 8 anos depois, eu fui entender, cara, tem jeitos de se vender. Ô Dani, mas dá até para falar do teu low profile na internet, né? Eu acho que isso também é um bom exemplo, que talvez o medo de vender na internet também esteja ligado a isso que você está perdendo agora e vindo para frente do podcast para gravar conteúdo, né? Na verdade, era muito engraçado, sempre foi muito engraçado, né? Todos os clientes falam tipo, como é que tu me ajuda a vender se eu não sei, né? Se eu nem te conhecia e tal. E tem isso, né? Tem essa incongruência, vamos assim dizer, presente. Então, o objetivo aqui também é trazer um pouco desse trabalho para frente. Mas eu diria que, cara, um pouquinho de procrastinação também, né? De realmente sentar e fazer o que precisa ser feito para mostrar isso, né? Mas eu olhei muito mais para a parte técnica, né, nesse movimento. Sim. Como é que eu me preparo melhor, como é que eu ajudo os meus clientes a vender melhor. Sim. E aí, óbvio, aí chega aqui agora, sei lá, 15 anos depois, é fácil tirar do bolso as histórias, é fácil dizer, cara, rola problema aqui, se isso aqui continuar, tu vai se arrebentar. Então também dá um pouquinho mais de sustentação, mais de coragem de mostrar isso tudo, né? E segurança, né? Segurança. Traz essa segurança.
Porque quando a gente vem olhando para essa trajetória, né, de empreender, de vender, de produzir conteúdo na internet, essa questão da venda, ela sempre vai ser a maior dificuldade. As pessoas, eu sei que tem pessoas que não empreendem porque não sabem como vender. A gente sabe disso. Tem muita gente com muita habilidade técnica que daria um grande negócio, mas estão travadas porque como é que eu vou fazer para vender isso para o mercado? Como é que eu vou fazer para... Enfim, e entra num ponto que a gente está falando lá dos empresários que têm medo de vender, que as vendas que acontecem muitas vezes são por indicação, por relacionamento, são de pessoas que chegam para comprar deles. A gente até brinca que eles não fazem uma venda, eles sofrem uma venda, né? Porque o processo comercial deles não está pronto para isso, eles mesmos não estão prontos, e aí às vezes acertam no nicho que o mercado está desejando, e aí sofre um monte de vendas, mas se já é um mercado um pouco mais competitivo, não faz venda, e quebra. E esse lance de sofrer venda é muito louco, porque eles vão lá, abrem uma loja, colocam uma placa de divulgação e para por aí. Esperam as pessoas entrarem na sala, na empresa. A palavra é essa, esperança, espera. Exatamente. É a venda por esperança. Né? Eu vou esperar alguém entrar na minha loja, eu vou esperar alguém ver meu telefone ligar, eu vou esperar a pessoa vir aqui querer provar e comprar. Eu não sou proativo, eu não tenho atitude de ir atrás das pessoas. E, cara, essa falta de atitude de ir atrás das pessoas está ligada exclusivamente à crença de vender. Porque não sabe como vender, tem medo de vender, tem medo de ser agressivo. Cara, isso tá muito ligado. Eu não lembro de onde eu li isso, enfim, mas o medo normalmente está atrelado à falta de conhecimento, né? Então tá aí. É o que tu começou ali aqui o podcast falando, cara. Venda todo mundo estuda, busca conhecimento para tudo, mas para venda, conhecimento zero, né? Exatamente. Para venda, conhecimento zero. Mas isso a gente falou de um lado, né? Do dono de empresa. Agora eu queria trazer para um outro lado desse medo de vender, que é a operação da venda pelo vendedor. A operação da venda por quem está no campo de batalha mesmo. Então, você que tem um time de vendas, presta atenção nesses detalhes, se não está acontecendo no teu time de venda, que a gente vai falar agora, né? Mas antes da gente ir para esse próximo passo, você que está escutando a gente, assistindo a gente, dá um like aí no YouTube. Comenta qual que é o teu principal medo na hora de vender e se inscreve no canal para a gente, para você receber os nossos conteúdos, porque toda terça-feira sai podcast novo. E também para ajudar a proliferar esse conteúdo e impactar outros empresários, gestores que precisam desse conteúdo para melhorar as suas vendas e principalmente, né, impactar mais pessoas. Porque o teu produto, com certeza, ele está ajudando alguém. Sim. E se teu produto não ajudar alguém, você tem que pensar um pouquinho como que ele pode ajudar. Porque ele tendo um propósito claro, uma missão muito forte, é muito mais fácil das pessoas comprarem isso. E as pessoas que eu digo não são os teus clientes, são quem vai vender para você. A primeira venda começa ali, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos entrar nesse aspecto. O medo na hora ali. No medo da hora de vender, né? Eu sofri muito com isso, Dani. Eu sofri muito com isso. O Beat falou as pessoas falam que se você se comunicar bem, você vai vender bem. E, cara, eu concordo com isso. Em partes, eu falo o seguinte, né? Todo bom vendedor, ele se comunica bem. Mas nem todo mundo que se comunica bem é um bom vendedor. Se comunicar bem é uma das premissas para ser um bom vendedor, é uma das habilidades que eu preciso ter. Sim. Só que não garante que eu vá vender, né? E eu tinha isso, porque desde criança eu me comunicava bem. Então, na hora de apresentar os trabalhos na sala de aula, no colégio, era o João que fazia. Na hora de ligar para pedir lanche, era o João que ligava. Na hora de se comunicar com as outras pessoas, era o João. Sempre o João, porque ele se comunicava bem, as pessoas falavam isso para mim. Só que, efetivamente, quando eu comecei a vender, eu só sabia me comunicar bem. Mais nada. Eu já contei um pouco dessas histórias aqui de quando eu trabalhava na Rockefeller e quando eu comecei a vender efetivamente a primeira vez que, cara, eu recebia um monte de contato de pessoas que eu nunca tinha falado. Conhecia o produto, mas conhecia só o produto. Eu não tinha noção da diferença entre características e benefícios. Então eu vendia baseado em características do produto. Nossa. E dependia do preço. E dependia do preço. Então eu pegava meu telefone na época, né? Isso em 2016.
antes de entrar no EAG especificamente, 2015, 2016, eu saía tentando vender falando das características. Mas o ponto é, quando o cliente chegava na empresa, legal, eu sabia apresentar muito bem as características do meu produto. Eu era um monstro apresentando características porque eu sabia me comunicar. Só que apresentar característica não vende. Beleza? Aí fazia 1 ou 2 vendas, 3. Mas o maior desafio era porque, na minha função, eu precisava ir atrás dos clientes. Então, fazia campanha, ação na rua para coletar contato para depois tentar vender, ou pegava da lista de e-mails e contatos que já tinha e tentava vender. E eu lembro muito bem, cara, eu sei que quem está escutando a gente, lá no teu time, ou se você é vendedor, isso acontece com você. Você pega o telefone para ligar, cara, e a única coisa que vem na tua cabeça é: não atende, não atende, não atende. Porque se o cara atender, você não sabe o que você vai falar depois de cumprimentar o cara. De novo, não atende, não atende, não atende. Porque se a pessoa que está do outro lado atender, você não sabe o que você vai falar. E o que é melhor? Essa pessoa não atender, eu gastar 5 minutos naquela ligação, depois mais 5 na próxima, e aí eu tentei 10 vezes, passou 2 horas aí, e já deu meu horário de ir embora. Porque eu tenho medo de vender. Porque eu não estou preparado. Porque eu não sei o que eu vou falar. Porque eu não fui treinado. Porque eu não sei o que esperar do cliente. E cara, isso é medo de vender. Isso é medo, é crença, é não estar preparado. E se o cara não está preparado, ele não vende, não gera resultado. Então, esse medo secreto que todo vendedor tem, eu sei, porque eu já passei por isso. Eu tinha esse medo. E eu descobri que outra pessoa fala muito disso, que é uma das minhas referências, que é o Thiago Concer, que ele fala também que quando ele era vendedor, ele queria que os clientes não atendessem. E cara, isso acontece demais, Dani, isso acontece demais, Bit. Depois você pode compartilhar, você que esteve no campo de batalha, de bater em porta e esperar que o cliente não atenda. Que ele não abra a porta para você, que venha uma negativa, porque é mais fácil receber uma negativa do que receber alguém que quer falar contigo e você não saber o que você vai falar. Então, Dani, quando a gente vai para o campo de batalha como vendedor, esse medo ele é muito forte. Esse medo de não saber o que falar, esse medo de o cara atender, esse medo de não saber conduzir. É que nem a gente brinca, né? A galera que oferece cartão na Renner, na Riachuelo, todo mundo fala não. E aí quando um cara fala assim, ele brinca: meu Deus, eu não sei o que fazer porque eu nunca passei dessa etapa. E o cara não está preparado para ir para a próxima etapa. Então isso acontece bastante. Bit, conta pra gente como que era pra ti vender sem estar preparado. Cara, engraçado, né? Você trouxe os seus desafios e eu vou trazer um desafio um pouquinho diferente. No meu caso, o desafio pra mim já era a comunicação. Já era uma habilidade que eu precisei desenvolver ao longo do tempo. Foi a primeira barreira. Foi a primeira barreira, a comunicação. Só que eu sempre tive, assim, eu sempre fui uma pessoa que tinha energia, eu sempre acreditei. Então, tipo assim, a ambição, a fome fez... Depois que eu vim entender isso, eu tive vontade de crescer, porque eu fui educado que a ambição era pecado. Né? Então, isso veio de casa, veio do berço. Né? Então, pra eu quebrar essa barreira, já foi bem difícil. Porque daí sim que eu entendi, peraí, ambição e ganância são coisas diferentes. Depois que o vendedor tem ambição, só que aí que tá, ele tem ambição, ele tem fome, ele quer crescer, só que aí ele não tá treinado, ele não tá preparado. E aí o que acontece? O cara se frustra, porque ele toma não, ele toma não, e aí ele fala, mas todo mundo fala que vender dá dinheiro e eu não tô ganhando dinheiro, eu tô aqui só tomando não na cara, velho. E o cara começa a ficar frustrado. Então essa foi uma das primeiras barreiras que eu comecei a enfrentar. A frustração. Todo mundo via uns amigos ganhando, pessoas da empresa que já tinham habilidades, já estavam mais tempo ganhando grana e eu não tava ganhando dinheiro. Isso aqui tá errado, cara. Eu tô dedicando meu tempo na coisa errada, não é possível. Será que eu não preciso mesmo entrar e fazer uma faculdade, achar uma carreira, achar uma coisa? Só que eu nunca tive essa vontade. Eu sempre quis partir para esse lado do comercial. Esse ponto que tu falou é muito interessante, porque o Thiago Concer, ele fala que um dos primeiros erros em vendas é você entender que a vendas é uma profissão meio. Eu vou ficar um tempo aqui. Vou ser vendedor até achar alguma coisa melhor. Exatamente. Cara, quando você já vai com essa mentalidade, a probabilidade de dar errado é muito grande. Já era. Então, as pessoas, elas quando começam a vender,
É isso aí que você tava falando agora, cara. Putz, será que eu não devo fazer uma outra coisa? Deixa eu ser vendedor aqui por enquanto, até achar um trabalho melhor. Sim. Cara, eu fazia isso. Eu comecei como vendedor e depois eu queria trabalhar com administrativo. Eu tava fazendo faculdade de administração, tinha feito curso técnico de RH. Eu queria trabalhar como administrativo. Porque eu quero algo mais leve, mais tranquilo, sem tanta pressão, etc. E que eu consiga ter uma garantia. E, cara, eu tinha um puta potencial para venda se fosse treinado. E foi o que aconteceu, né? Então, quando eu fui treinado, quando eu comecei a estudar sobre vendas, coisas que eu não fazia antes, era só habilidade intrínseca. Quando eu comecei a estudar, eu fui lá e despontei e vendi mais de 10 milhões de reais em 4 anos. Exatamente. Entendeu? E aí entra no ponto mais uma vez, ser treinado para a venda, né? Porque a gente acaba caindo nos mitos da venda. Ah, não, vendedor, não. Dani nasceu para vender. Isso é um dom. Veio contigo. Não é, cara. Eu também, eu fui partir dessa ideia também. Eu falei, pô, entrei numa faculdade de administração, fiz um semestre. Falei, não, vou ficar aguentando pressão, cara, todo dia ali. Chega no primeiro dia do mês, zerou tudo, você tem que buscar nova meta. Você fala, caraca, de novo, e se eu não alcançar essa meta? Aí você começa a ficar isso dentro de ti e você fala, não, alguma coisa eu vou ter que fazer. A venda vai ser só um meio pra mim. E aí você fica com esse medo. Então, assim, a frustração foi uma das paradas mais que me atrapalharam. Eu acho que eu botei tanta expectativa em algo assim no começo, sem um treinamento, sem entender. Eu também não tinha esse apoio, esse suporte. Eu não tive. As empresas que eu entrei era totalmente como eles chamam no feeling, né? Então, senta aí, pega o telefone e você vai fazer assim. E é exatamente isso que acontece, Bit. A gente... eu lembro de como foi a minha integração, por exemplo, quando eu trabalhei na escola de idiomas, né? Eu entrei na escola de idiomas, o dono veio, me treinou, me explicou o que era a escola de idiomas, me falou das características, e agora toma, te vira, vai pro campo de batalha. Não tive uma ou duas simulações só com ele, que era apresentando a escola, e é isso. E as empresas hoje fazem isso o tempo inteiro. Ainda fazem isso. Não é que ainda, elas só fazem isso. A exceção é quem tem um processo de treinamento de vendas, Dani. E é por isso que a gente tá aqui. Sim. Porque a gente sabe disso. Dani, é muito louco. As pessoas contratam alguém e colocam eles ligar no dia seguinte. Se vira aí. Improvisa na hora de vender. Legal, isso falou. Tá no episódio anterior lá, né? A primeira coisa é saber o que esse cara vai fazer ali, né? Tanto um líder ou um próprio dono, ele não tem um mínimo de critério para saber o que esse cara precisa para sentar ali nessa área de vendas, né? Seja um próprio vendedor ou um líder da área comercial. Essa falta de clareza faz essa passagem de bastão ficar tão simples e ridícula, vamos assim chamar, né? Pode ser até uma palavra forte, mas toma aqui as características do meu negócio, toma aqui as características do produto e agora te vira, né? É uma falta de consciência do próprio dono, do próprio líder de, cara, como é que eu abasteço esse cara para sentar lá e poder ofertar de fato e fazer diferença no meu negócio? E aí como é que isso é quebrado, né, João? E aí eu aproveito aqui para falar para vocês dois, vocês que estiveram muito mais na frente do que eu, né, em momentos de ligação. Como é que vocês quebraram essa questão desse medo de vender? O que vocês fizeram ou que tipo de ajuda vocês buscaram ou ganharam, né, nesse dia a dia? Tem uma das coisas que eu bato muito na tecla que o medo de vendas ele só é quebrado com a repetição. E com a repetição. E o que acontece? As pessoas elas fazem repetições no campo de batalha. E como é que a gente faz isso antes da pessoa ir para o campo de batalha? Se eu faço as simulações. A gente vai falar muito no episódio sobre como treinar time de vendas e bater nessa tecla de simulações, né? Mas o meu medo de vendas eu perdi quando eu alinhei algumas coisas. Primeiro, comecei a estudar um pouco sobre vendas. Segundo, comecei a tentar vender muitas vezes fazendo a mesma coisa. E terceiro, quando eu comecei a fazer uma ou outra venda que eu comecei a ganhar confiança. Porque a venda está muito atrelada à confiança. Então, Dani, a gente repetir muitas vezes faz com que a gente ganhe mais confiança. Faz com que a gente ganhe mais, que a gente perca um pouco do medo e aí faz uma outra venda, ganha confiança para continuar fazendo aquilo. Só qual que é o problema da gente ganhar confiança na repetição do campo de batalha? É porque eu posso ter perdido um monte de cliente aí dentro. E às vezes eu posso ficar traumatizado com o não que eu levei, e isso pode me afetar muito, de maneira muito forte. Então eu quebrei esse medo de vender, porque eu lembro quando eu entrei no EAG, eu queria que os clientes não falassem. Quando eu entrei no EAG, o Marcelo me passou uma ferramenta de coaching que ele utilizava para vender.
Só que aquilo era uma ferramenta de coaching. Por muito tempo eu usei aquela ferramenta. Só que aquilo eu comecei a usar para um tipo de cliente. Depois eu tive que falar com outro tipo de cliente que tinha um pouco menos de engajamento, que não tinha feito a taxa de reserva ainda. E foi naqueles momentos que eu senti a maior dificuldade para vender. Porque o cliente só tinha se inscrito no site e eu não sabia que roteiro utilizar para falar com aquele cliente. Então ali que eu que comecei a criar a forma de abordagem. E foi esse o momento dentro do EAG que eu mais tive dificuldade, mais tive medo na hora de vender. Porque ali que eu também pensava, putz, não atende. Porque eu não sabia o que falar. E aí foi onde eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar muita coisa sobre venda, sobre coaching. Eu comecei a aprender sobre rapport com um tal de um coach, né? Acho que era o Otávio Castanho, se eu não me engano, ouvi muito conteúdo dele. E aí comecei a estudar Doutor Vendas, comecei a estudar Thiago Conza, comecei a estudar um monte de coisa, porque o meu ambiente me propiciava. O Marcelo chegou e olhou pra mim, estuda sobre spin selling. Eu não sabia o que era spin selling. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha estudado. Aí comecei a estudar sobre spin selling. Aquilo me abriu uma mente muito grande. Aí veio a Exact, e aí você me orientou, vamos entender essa Exact aqui, etc. E aí comecei a estudar para entender como que a gente poderia utilizar a Exact. E aí veio a indicação, vamos botar um CRM. Aí eu comecei a estudar sobre CRM. Eu lembro que a gente ficou num funil de e-mails do Pipefy, se eu não me engano. Pipe Drive, né? Do Pipe Drive, isso, né? Com um monte de conteúdo que eu estudei sobre aquilo. E aí todas aquelas pecinhas foram me encaixando. Então, o estudo, e aí continuava fazendo as repetições, e começava a fazer algumas vendas. Então, essas 3 coisas fizeram com que eu quebrasse o medo de vendas. Só que o ambiente te ajudou. O ambiente me ajudou. E quando eu tive que treinar outras pessoas, já foi totalmente diferente. Porque o que acontece? Quando eu treino as pessoas baseado num processo já definido, porque eu fui construindo esse processo que eu não tinha. Sim. Só que eu treino as pessoas baseado num processo é muito mais fácil. A gente já saber o que o cliente vai falar, esperar e ter a resposta exata para dar para o cliente. Então isso vai quebrando. O processo de vendas tira o teu medo de vender. Quando eu falo de CMS, que a gente vai ter um episódio só para falar sobre CMS, que é o meu método, um dos pilares é script. O script ele tira o medo de vender, porque eu sei o que eu vou falar e principalmente, se eu tenho um processo de treinamento de vendas, eu pego esse script e ponho o cara a fazer 150 simulações e ele já está preparado para ligar no campo de batalha. Eu tenho um disclaimer para fazer aqui sobre o CMS. Eu peguei essa metodologia do João, eu apliquei agora aqui num cliente e eu entrei agora para ajustar essa área de receitas e foi desenvolvido um script em cima dessa metodologia. E era um cara que estava totalmente, vamos dizer, judiado, né? Tava mal ali, tava nessa falta de confiança zerado, assim, ou no negativo. E foi né, montado esse script. E essa semana foi rodado a primeira sprint, né? Um primeiro fluxo de agendamentos. E ele muito inseguro ainda com as primeiras ligações, porque ele estava ainda no modelo do se vira, né? E aí quando ele começou a seguir o script, ele começou a ganhar confiança, nem ainda com uma quantidade absurda, que o João ele gosta de fazer muitas validações antes de ir para o campo de batalha, mas ele fez as primeiras validações, fez a primeira, a segunda, né? Na quinta-feira ele fez o primeiro agendamento, esse primeiro agendamento já virou venda na sexta-feira. E aí o que ele me escreve é super feliz, né? Porque ele nunca tinha feito isso em 2 anos de empresa, ele nunca tinha feito isso, que agendou num dia e no outro dia foi feita a venda e ele falou assim, nem eu acreditava. Ele escreveu desse jeito, nem eu acreditava. Que massa. Então assim, a segurança e a confiança no script deu essa balança para ele poder repetir. E eu escutei as calls, tá muito longe ainda de ser a call ainda perfeita. Mas em cima daquele script. Com o que tinha antes? Mas comparado com o que tinha antes, cara, você já falou sobre isso, né, João? A voz trêmula. Né? O cara já entende, tipo, o que esse cara quer comigo? O que essa moça quer comigo, né? Então, daquilo ali já corta totalmente a barreira, né? Então, tá na voz, tá no visual já, né? O medo. A voz trêmula, gaguejar. Por quê? Porque enquanto eu tô ouvindo o cliente falar, eu tô pensando no que eu vou falar. E aí, quando eu penso no que eu vou falar, eu não tenho confiança no que eu vou falar, porque eu não sei o que funcionaria e o que não funcionaria. E aí eu vou falar, eu gaguejo, eu tremo. Isso é característica de improviso. Cara, gaguejar é característica de improviso. Tremer a voz na hora de falar
também tem um pouco do medo e da falta de confiança no que eu vou falar. Porque eu não sei se aquilo vai dar certo. Então, quando eu não tenho o processo de venda, quando eu não tenho os scripts, isso faz com que eu fique com medo. E o medo vai... Eu vou gaguejar, eu vou baixar... é uma coisa muito, muito, muito legal isso. Eu passei por uma semana de treinamento que eu contrato as pessoas como pré-vendedor e formo todo mundo como pré-vendedor. E aí depois, para formar como consultor de vendas, eu tenho um outro processo para formar como consultor de vendas. E aí eu tava nessa semanada de formação de consultor de vendas, que eu pego meus pré-vendedores e formo eles para consultor de vendas. Não quer dizer que eles vão ser promovidos. Okay. Eu entrego essa habilidade. Eles vão ser treinados. E aí quando eu precisar eu já tenho formados, né? Sim. E aí é muito louco, porque até com o script novo, né? Eles começam as simulações, né? Então eu falo muito de simulação. E eles começam as simulações e quando eles vão pro script novo, e eles tentam falar, a voz começa a baixar. Porque tá com medo. E ele fala mais baixinho. Não tem confiança. Aí é muito legal, assim. Eu tenho um menino que o Fábio, a primeira simulação dele, o primeiro feedback que ele recebeu, cara, tá falando muito baixo, tá sem confiança. Fez 2 dias simulando. E aí ontem ele foi fazer... Ontem, no caso, foi na sexta-feira, né? Ontem ele foi fazer a simulação das simulações, que é o roleplay ao vivo para todo mundo, né? Então antes ele tá fazendo, por exemplo, eu e o Beat, eu tô fazendo com o Beat a simulação, e aí chego no final do dia, eu seleciono uma pessoa, na verdade eu fiz com todo mundo, né? Mas e aí ele vai fazer ao vivo essa simulação para todo mundo ouvir, para todo o time ouvir e dar os feedbacks. E é quase como se fosse o teste de fogo. Por que eu faço isso? Porque primeiro ele tá simulando num ambiente controlado, e aí eu preciso quebrar o padrão para fazer a simulação real. E aí quebrar o padrão é simular na frente de todo mundo. E aí depois tem um que é o maior desafio ainda, que é fazer só comigo. Pra criar níveis de dificuldade diferente, porque sempre vai ter um nível de dificuldade diferente de simular a simulação e o campo de batalha. E eu estimulo isso, né, criando níveis de dificuldade diferente para mexer com o nervosismo do cara. Só que o que aconteceu? Quando ele foi para esse maior desafio, que foi fazer na frente de todo mundo, ele foi muito bem. Nossa. Porque ele tinha feito muitas vezes. E aí o feedback de quem tava treinando com ele antes é: caramba, cara, a evolução foi muito grande. Antes tu tava falando baixo, a voz tava trêmula, não sei o que, tava sem confiança. E agora tu desenrolou pra caramba, foi muito bem. Enfim, aí eu dei todos os feedbacks. Mas legal. Isso é a consistência, né? A repetição e etc. Então é muito bacana. Então, cara, eu quebrei meu medo de vender, construindo um processo, fazendo diversas repetições, estudando sobre vendas e vendendo. E como é que foi o teu processo? Porque eu sei que você entrou num local que possivelmente, eu acho, né? Porque eu que criei, já tinha um processo definido. Você já tinha uma base ali para treinar. Sim, exatamente. Bom, eu não vou ser muito redundante porque você já trouxe muitos argumentos, mas o meu antes, né? O meu pré-agir, no caso, eu sempre me apeguei muito à necessidade que eu tinha, então eu me apegava a isso mesmo, a querer fazer, a querer o dinheiro, no caso, né, que ia resolver uma solução minha, e me apeguei também à transformação, porque eu acredito que se você se apega ao produto, se apega ao serviço, você sabe que tá ajudando alguém, cara, o dinheiro ele vai vir de qualquer jeito, saca? E aí quando eu entrei no EAG, que eu comecei a ter toda a bagagem, que eu comecei a ter todo, o estudo, o processo, e aí eu comecei a ser desenvolvido mesmo com uma metodologia, e aí eu entrei para fazer venda, nunca tinha vendido, 15 mil reais, 20 mil reais. E aí a primeira vez, como é que faz uma sessão estratégica, ou na pré-venda mesmo, como é que você leva um cara para agendar sabendo que ele vai pagar 20 mil reais? E aí eu atrelei as duas coisas, né? Eu juntei a minha transformação, que o EAG fazia, né, na vida da pessoa, com as cases que eu via, os depoimentos que eu via, e aí eu juntei com os estudos, comecei a estudar, e foi onde eu comecei a ver os resultados. Comecei a performar bem na pré-vendas, comecei a fazer simulações de sessão estratégica, e aí quando eu fiz a minha primeira venda, fiz a segunda, fiz a terceira, e aí foi repetição, treinando, simulei até com a minha ex-companheira. Okay. Tu fez isso também bastante, né, João? Não, eu fiz com a minha atual. Não foi com ele. Boa. Eu simulei com a minha ex-companheira e comecei, cara, a vender. E quando eu vi, eu já tava já com 18 meses de consultor de vendas, uma média mais ou menos mais até, de 4,5 milhões em vendas. E aí... E é muito legal, porque o Beat, ele foi a minha primeira promoção, né? Então, ele foi uma das minhas primeiras contratações.
E não uma das minhas primeiras contratações, assim, mas diretamente, eu participei de outras contratações, mas ainda não como gestor da área. Eu só, pelo fato de ser o vendedor, eu participava de todas as decisões ali, Sim. porque eu era vendedor, líder técnico, etc. E aí, a promoção, o Beat foi a minha primeira promoção, né? E quando ele entrou como pré-vendedor, ele pegou muito rápido. Muito rápido. Ele pegou o processo e treinou em cima daquele processo e voou como pré-vendedor muito rápido, tanto que ele foi a primeira promoção. Então, não deu... para ele começar a fazer sessão estratégica, deu 2 meses. E para ele ser promovido, né? Que daí foi quando a gente... Não é só, no nosso caso, não é só o cara começar a fazer venda. Eu preciso começar a gerar volume suficiente para ter mais um vendedor. Sim. E aí, quando eu comecei a gerar esse volume, o Beat foi promovido na hora. Assim, foi a minha primeira promoção. Você foi promovido mais ou menos em junho, né, Beat? Mais ou menos em junho. Quanto tempo? Deu durou? 6 meses. 6 Da meses. entrada Isso. até a promoção. Só que da entrada até ele começar a atender como vendedor, que ele já poderia ser vendedor, Sim. deu 3 meses, mais ou não deu menos. 3 meses. Ele Entendi. entrou em 17 de dezembro, 16 ou 17 de dezembro, ele e o José. E em fevereiro, ele e o José já fizeram as primeiras sessões estratégicas. Que eu Nossa, coloquei ele e o José que pra rápido. fazer. Aham. Que legal. Uhum. Deixa eu, né, até de repente pra gente já caminhar pro final. Então a gente entendeu aqui que a gente tem os fatores emocionais e psicológicos, ou seja, né, essa ansiedade, esse medo, né, questões desse tipo. Eu queria colocar aí só um Pode pontinho, lá. né? Que são algumas crenças que aparecem nesse meio aí, né? Que boa. eu não consigo vender, eu não mereço ser um profissional de sucesso. Pessoas bem-sucedidas são gananciosas e desonestas, como você falou. Na minha cidade é muito pequena, não dá pra vender. Ou é mais difícil destacar numa cidade grande, né? Então, se eu fosse em São Paulo, eu ia conseguir ter muito resultado. Sim. Eu não sou inteligente o suficiente, eu não conheço disso. Eu sou muito jovem, então eu preciso de muita experiência para poder vender. Na minha região isso não funciona. Falta de encontrar um propósito ou missão para oferecer o produto e serviço. Isso aqui é uma coisa bem verdade, bem legal, né? Bem legal. Eu tenho medo de ligar. Isso aí as outras que a gente estava falando, né? Aham. Então pode continuar, os fatores emocionais. Então aí são psicológicos. esses fatores emocionais que minam o dia a dia, né, de um líder ou enfim, de um vendedor ou pré-vendedor. E a gente falou aqui dos fatores relacionados à experiência, conhecimento, habilidade profissional, que é o que vocês falaram que no dia a dia, né, tem essa prática e tal. Mas só trazendo um gancho um pouquinho para essa área de receita, a gente está falando, né, muito dessas vendas internas, né, esse inside sales que trabalha a venda complexa. E falando de área comercial, a gente tem o pré-vendedor, que na verdade não vende, né? Ele vende um agendamento, ele engaja Ele vende o próximo passo. Ele vende o próximo passo e tem de fato o vendedor lá no final, um closer, né, o fechador. Nessa posição de uma para outra, né? Na hora que tu saiu de pré-venda e foi para um closer, teve esse medo de novo? Tive esse medo de novo. Ele aparece de novo? Aparece de novo. Por mais que, tipo, ele foi promovido por ser um cara, né? Beleza, um cara que performa e tal. E ele vem de novo na próxima fase. Aparece porque é uma mudança, né? E a mudança, ela gera essa ansiedade. É um processo novo. Por mais que você já esteja na empresa, o processo, eles se casam, mas é um processo novo que você vai fazer. Ali no pré-venda, você tá na ligação. No closer, você tá em call, você tá olhando, exatamente. Você tem que... E aí você já tem que fazer uma conexão maior, já tem que estudar mais PNL, como se conectar, postura, como que você vai falar. Então, tudo isso gera um certo tipo de... uma ansiedade na cabeça da pessoa e gera o medo de novo. Gera o medo de novo. E aí tem o fato também, né, que, por exemplo, ele já estava fazendo sessão estratégica, vendendo, quando era pré-vendedor. Então, beleza, ele ia lá com muito menos responsabilidade para vender. Exato. E aí, se eu não vender aqui, eu sei que eu sou bom já no processo da pré-vendas, eu vou continuar ganhando dinheiro. E aí vai nesse processo. Quando tu se torna só vendedor, tu não tem mais o comissionamento da pré-venda, tu não tem mais a tua segurança. Zerou o jogo. Zerou o jogo. E aí começa esse processo de novo, esse medo de novo, né? E uma coisa legal, Bit, que a gente queria te perguntar também, eu tive, quando eu era vendedor, eu tive uma facilidade muito grande dentro do nosso processo, que eu tinha o Dani do meu lado. Por mais que o Dani não fosse expert em vendas, o Dani tinha muito conhecimento de muitas coisas que me ajudavam bastante. Então, eu lembro, é claro isso na minha mente, eu falava com um cliente um pouco mais desafiador, eu parava e a gente conversava. Eu tinha facilidade de ter o meu gestor do meu lado e ter o Marcelo Germano muito próximo. Então a gente tinha uma dificuldade, a gente parava o escritório, 5 pessoas, e falava sobre aquilo na hora de vender. Então eu aprendi muito com aquilo. Feedback na hora, Feedback na hora. E uma das coisas que o Dani me pontuava nas avaliações de desempenho era, ou nos one-on-one, era,
eu te dou o feedback, você já muda na próxima ligação. Eu tinha essa facilidade de agir muito rápido, né? E, cara, como que foi pra ti isso? Porque o Daniel tá comentando isso, como é que é? Pô, tu tá com medo de vender, o teu gestor percebe, o teu gestor fala contigo, onde é que a gente trabalha isso? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, Daniel, até se tu quiser fazer as perguntas que tu fez antes, eu acho que seria legal. Então, Bitch, assim, nessa tua trajetória, né? Mesmo antes de chegar, né, trabalhando com o João, com um processo mais azeitado, formatado, teve essa outra história que tu realmente se motivava por outras coisas, né? Tipo, eu tenho conta para pagar, eu tenho um lado financeiro para pagar. Como é que tu lidava com esse medo e com esse aprendizado aí? Esse medo e esse aprendizado. Bom, Tinha gente, esse feedback, como é que é essa construção, essa montagem? Você fala antes de entrar no EAG ou... Nas duas fases, acho que é bem importante, né? Entender uma sem processo, sem ambiente adequado e outra com ambiente adequado. Cara, sem um ambiente adequado, eu me apegava mesmo à mudança da mentalidade. Era se apegar mesmo nos meus sonhos, nas minhas ambições, nos meus objetivos, nas minhas necessidades. E acreditar cada vez mais que aquele produto, serviço, até hoje, as ligações que eu fiz ali para as senhorinhas no telefone, eu acredito que os benefícios ali do ômega 3 deu resultado para ela. Pode, às vezes... E tu tinha resultado? Oi? E tu tinha resultado? Tinha, cara. Eu entrei, fiquei... Foram acho que 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, trabalhando numa empresa específica, né? E, cara, eu sempre ficava entre os 3 melhores vendedores. Sempre ficava. Então, eu já cheguei a vender 70 mil de ômega 3. 77, 80 mil. E o ticket mais alto era 1.200. E depois, quando tu foi para a empresa de cursos profissionalizantes? Cursos profissionalizantes, é uma franquia também grande. Aqui de Santa Catarina, eu fiquei entre os... Se eu não me engano, acho que foi entre os primeiros 15. Na pandemia. Na pandemia. Bizarro. Eu consegui fazer 31 matrículas na pandemia, naquele lockdown e tal. Foi bizarro. Bem no início, né? Bem no início. E, cara, por que eu comecei a vender? Quando deu aquela pandemia, que eu vi que a galera se apegava muito governo, alguma coisa, pandemia, etc. O que vai acontecer? Eu me apegava às necessidades que eu tinha ali. Falei, eu tô trabalhando, preciso demonstrar, mostrar resultado. Eu tinha chegado em Florianópolis, contratado, na verdade, quer dizer, sido contratado. E eu falei, se eu não mostrar resultado, eu vou ser o primeiro a ser mandado embora. Então eu me apeguei a isso. Você tinha uma situação atrás muito mais desafiadora do que talvez a maioria das pessoas, né? Vindo de uma outra cidade. Exatamente. Precisando daquele dinheiro para sobreviver. Sim, exatamente. Então... Eu me apeguei a isso. Então, assim, eu sempre me apegava à necessidade e ao que o produto oferecia. Porque quando alguém sentava lá na frente comigo, eu fazia uma venda presencial, né? Eles tinham um modelo de outbound, né? Ficava uma pessoa lá fora trazendo as pessoas para dentro da escola. Essa pessoa sentava na mesa comigo. Eu olhava aquela pessoa na mesma situação que eu. Eu era empático. Por quê? Se você senta lá comigo na frente para conversar comigo, eu vou te oferecer um curso, mas eu vou entender por que você quer fazer esse curso. E aí eu perguntava pra pessoa, a pessoa tinha um sonho, a pessoa gostava daquilo, queria trabalhar com aquilo. E aí eu falava, eu acreditava nisso. Eu falava, cara, e você pode? Por que você não pode? Você pode. E eu conseguia levar a pessoa e ela comprava. Agora, falando de um ambiente adequado, né? Quando eu entrei no EAG, o João ainda não era... estava à frente do comercial, né? Mas ele não era gestor? Ele não era gestor, mas ali eu me apeguei muito ao João, né? Eu quis modelar muito o que o João fazia, porque, mais uma vez, né? Ambiente, na minha trajetória, eu sempre sentava do lado do melhor vendedor. Eu falei, então vou sentar do lado do João. Eu quero aprender tudo que ele faz, eu quero aprender. E aí tinha outras pessoas também que já performavam bem. Comecei também a entender, conversar. Depois o João foi a coordenadora. Ele sempre foi dando esse apoio, esse suporte. E aí foi quando eu comecei a ter o processo, a ter os estudos, a ter os feedbacks. Olha, tem que melhorar nisso. O João pegou muito no meu pé sobre dicção, oratória. Isso foi muito pontuado em avaliação de desempenho. E aí eu comecei, verdade. Que legal isso que você está falando, só um parênteses. Dentro do meu processo também, né, de construção e de entendimento e vender projetos maiores, comunicação oratória foi uns negócios que, cara, não tem como. Sim. Precisa, cara, precisa. Sim. A gente saber utilizar o poder da nossa voz. Com a comunicação oratória correta, com a entonação. A voz é totalmente emoção. Totalmente, a emoção ela vem pela tua tonalidade de voz. Na oratória e tal tem outras coisas juntas, né? Tem a própria postura corporal e tal, as leituras não verbais, né? Mas eu me arrisco a dizer ainda, cara, que mesmo que se você tiver em um ambiente não adequado ou adequado,
o mais importante de tudo é a troca da mentalidade. Ah, porque a pessoa pode escolher, cara. Se tu pode ter uma empresa com todo o processo, com todo o feedback, todo o one-on-one possível, mas ela às vezes não se apega àquilo, tá ligado? E essa pessoa tem que sair fora, se ela não tá afim Exatamente. de querer fazer acontecer. Isso. E, cara, quando eu percebo hoje os meus vendedores, os meus pré-vendedores, um pouco mais desmotivados, etc. Não digo desmotivados, mas um pouco mais de dificuldade, porque assim, o medo de vender, ele também está muito atrelado a você estar vendendo ou não. Tem o primeiro passo, é que quando você nunca vendeu, Sim. e tem quando você já está atuando. Uhum. E, cara, na venda tem momentos ruins e bons. Eu lembro de uma vez em 2018 que eu estava 15 dias sem vender, não estava conseguindo dormir, eu estava morrendo de medo de ser demitido e etc. E eu não estava vendendo, e aquilo ia me martirizando demais, até que eu consegui fazer uma venda. Você estava no EG ainda. Uhum. E aquilo, nossa, meu Deus, quando eu fiz a venda, daí desandou, voltei a vender. E eu sei que o meu time passa por isso, né? Então, às vezes o cara tá 3, 4 dias sem vender e vê todos os colegas vendendo e ele não vende. Então, a culpa não é do processo, não é nada. E muitas vezes, quando tá sem vender, como o Bitch falou, começa a questionar, será que esse processo funciona? Será que isso aqui não tem que mudar? E não, confia no processo e vamos trabalhar a mentalidade, vamos trabalhar essa confiança para vender. Então, o fato de você ficar sem vender também volta a te dar medo de vender. Sim. Medo de vender. Sim. Você já fica, meu Deus, será que eu vou ligar e vou tomar mais um não? Então, tudo isso influencia. E quando eu percebo que alguém está sem vender, eu venho, converso, sento. A gente tem uma rotina de treinamento que é o roleplay, então a gente está sempre falando sobre a venda, sobre as dificuldades, sobre o lead. Reúno o time, troco ideia, aí tem os one-on-one, aí tem tudo isso que vai dando segurança, que vai construindo toda uma base segura para o cara se apoiar nos momentos difíceis para ele voltar a vender. E eu percebo muito isso porque hoje todo o meu time ele começou como pré-vendedor, assim como o Marcelo. E eu sei desse processo de rampar, né? O cara, quando ele se torna realmente o vendedor e muda, putz, agora eu não tenho mais a minha segurança na pré. Às vezes, algumas pessoas demoram um pouco mais a desenvolver. E, cara, eu passei por isso e eu bati muito nessa tecla de apoiar, desenvolver. Eu tenho 2 consultores hoje que eles tiveram um pouco mais de dificuldade para começar a performar. Só que hoje, depois de 6 meses, eles começaram a performar muito e chegaram a um nível muito alto de performance. Então, naqueles 6 meses eu tive muito perto deles e ajudando e pegando pela mão e cobrando e falando faz assim e ouvindo ligação e dando feedback e estando disponível para ajudar para eles responderem os clientes. E não só eu, né? Daí eu pegava os vendedores mais sêniores, que foi o próprio Bitch e o Zé, que tinha um pouco mais de bagagem, um pouco mais de tempo, um pouco mais de resultado. Eles também estavam ajudando eles. E hoje, até quando o Bitch saiu, eles assumiram um protagonismo muito grande, porque eu precisava de pessoas mais capacitadas. E aí hoje eles estão dando muito resultado, que é o Dani Ferraz e a Júlia, né? Enfim, cara, tem muita coisa para falar sobre medo de venda. Eu acho que a gente falou bastante coisa, mas primeira coisa que a gente tem que entender, o medo de vendas ele começa com o dono. O dono passa esse medo para a própria equipe. Segunda coisa, melhor maneira da gente perder esse medo de vendas é tendo um processo bem claro e definido. O que eu vou falar, como que eu vou falar, o que eu vou esperar ouvir do cliente. Terceira coisa é realmente treinar as pessoas nesse processo antes de colocá-la no campo de batalha. Quarta coisa é vender. Quando você vende, a confiança vem. E a venda ela é muito emocional. E a confiança está diretamente ligada ao teu emocional. Então, você tem que vender para passar esse medo de vendas. E, cara, quinto, você como gestor, você como dono de empresa, prestar atenção no que está acontecendo no teu time para dar os feedbacks corretos, para acolher, para apoiar, para abraçar, para dar um incentivo. Eu lembro de uma cena muito legal assim que eu fiz e que uma das minhas funcionárias me contou que foi fundamental para ela. Primeira ligação para o cliente que ela foi fazer. Ela tinha passado pelo processo de treinamento das simulações, só que quando aumenta o desafio, que não é mais simulação e vai para o campo de batalha real, bate muita falta de confiança, bate muita insegurança. E eu lembro que eu ficava do lado ouvindo, né? Eu estava na ligação junto com ela e eu sei que ela sabia fazer. Eu escrevi no papel assim: eu confio em você e você sabe como executar. Botei um post-it na tela dela. Quando ela viu aquilo, ela quase começou a chorar, respirou e foi. E finalizou e fez o primeiro agendamento dela. Cara, ela lembra disso até hoje, assim. Cara, eu ia te falar assim, eu tava segurando isso e veio a ponte. Porque o Bitch falou
dessa questão do apoio, dessa energia, né? Que às vezes não dá nem vontade de ficar no lugar. E é um dos papéis do dono também. Mantenha a energia. Faz parte da cultura de vendas. Mantenha a energia. Né? E é um dos fatores também do líder. Mantenha a energia. Mantenha esse gás, né? Porque se o cara tá sozinho, ele às vezes ele não tem essa força, não tem essa consciência, não vai fazer sozinho. Não vai mesmo. Então boa esse último. Exato. A ideia é sempre procurar soluções, né? Sempre tentar fazer planos, enfim, identificar se é o vendedor, identificar se é o processo, identificar se é o lead que mudou. Mas, cara, essa parte de medo de venda entra muito num fator psicológico mesmo. De crenças, né? É bem complexo, inclusive até ia falar como convidado de vocês hoje, se vocês tiverem mais dúvidas e tiverem alguns medos que a gente não citou aqui, para escrever nos comentários. E aí, quem sabe dá para sair um Medo de Vendas parte 2. E a gente fazer uns stories respondendo esses medos lá no Toca o Sino, né? Então, inclusive, já que a gente falou de stories, aproveita aí, segue lá, @Toca o Sino Podcast, tá aparecendo aqui embaixo todos os nossos arrobas, @Dani Botelho, @João CS Rosa. E como é que é teu arroba lá, Biti? O meu é Marcelo BT Oficial. Marcelo BT de Bittencourt Oficial no Instagram. Não se esquece de dar um like se você gostou desse podcast, de tirar um print, postar nos stories e marcar a gente também, é muito importante. O jeito que vocês pagam a gente pela essa produção de conteúdo é curtindo e ajudando a disseminar, ajudando a melhorar o nosso algoritmo aí nas mídias sociais, né, Dani? É isso aí. E agora, por último, né, qual que é a sacada que você deixa para quem escutou a gente até o final? Cara, eu gostei muito da finaleira aqui, líderes, donos e tal, mantenham a energia do lugar e defendam, né, esse processo de entender os consultores, entender os pré-vendedores, entender quem chega. Cara, mantenha energia, mantenha processo, mantenha os treinamentos em dia para manter essa energia, essa confiança em alta. Marcelo, qual que é a sacada que você deixa para quem está escutando? Cara, a sacada é agarrar nos seus sonhos, agarra cada vez mais nas suas necessidades, escreva no papel e faça acontecer, velho. Não dê ouvidos às pessoas que estão ao seu redor. Claro, a gente tem que saber filtrar, mas é fazer acontecer. A sacada que eu deixo se apegue muito mais nos clientes que estão tendo resultado com o seu produto do que nos clientes que estão reclamando por você estar vendendo. É isso. E por último, né, Dani? Olha só, vamos trazer esse convidado aqui para bater o sino. Opa! Primeiro convidado. Bate o sino. Fui!